Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao nosso ciclo de seminários sobre síndromes raras. Hoje o nosso tema é a síndrome da picnotizostose. O meu nome é Thaís e eu estou no 7º período de fisioterapia da Unifal. Então, em primeiro lugar, é importante que a gente entenda que essa síndrome ela foi descrita pela primeira vez em 1962 e ela é uma doença genética, autossômica, recessiva, que 30% dos casos vai estar associada à consanguinidade dos pais. Se vocês quiserem entender um pouquinho melhor, conhecer a realidade dessa doença, essa família foi entrevistada pela BBC e as duas filhas elas têm a picnotizostose. Esse nome vem do grego, que significa osso com densidade defeituosa, ou seja, ela é uma displasia óssea esclerosante de origem genética. Nós podemos ver essa tomografia que mostra justamente esse osso esclerótico. E como que é a fisiopatologia, como que acontece para a formação desse osso esclerótico. No primeiro passo, acontece uma mutação do gene CTSK. Esse gene, ele é o que principalmente é mutado, e com isso acontece um erro na decodificação na catepsina K, gerando uma função prejudicada dessa enzima. A sua função, sua principal função é a proteólise, é a quebra do colágeno tipo 1 no osso, e isso vai acarretar numa baixa atividade, numa ineficiência dos osteoclastos, o que vai fazer uma má reabsorção óssea e, consequentemente, gerando esse osso esclerótico. Falando sobre a epidemiologia, acontece a incidência de 1 a 3 casos a cada 1 milhão de habitantes. Esses casos eles estão concentrados na Ásia e, falando do Brasil, os casos estão concentrados no Ceará. O diagnóstico ele é feito principalmente por achados radiológicos e por achados clínicos, sendo complementado pelo histórico familiar. Nós vimos que a consanguinidade ela é importante para essa doença e, quando possível, é feito também os testes genéticos. As características clínicas, é importante que a gente saiba que não existe um fenótipo típico. Os fenótipos variam muito de paciente para paciente, eles são heterogêneos, e as principais características que eles apresentam é a baixa estatura, são as características faciais e anomalias dentárias, as fraturas são muito frequentes, há uma deformidade nas falanges distais e também a presença de muitas e variadas comorbidades, variando também de paciente para paciente. Para a gente entender um pouquinho melhor esse perfil heterogêneo, esse estudo de 2019, ele analisou 27 pacientes e ele nos deu as principais características encontradas. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar a baixa estatura, que ela foi encontrada em 100% dos casos, e a picnotizostose é sim um tipo de nanismo, então é uma característica que a gente sempre vai encontrar. Mas também é possível encontrar atrasos no desenvolvimento motor, retardo no crescimento intrauterino, atraso no idioma, deficiência intelectual, algumas deficiências neurológicas, malformação de Chiari. A dor crônica, ela também é altamente encontrada. 13 dos 27 pacientes, eles apresentaram a dor crônica, inúmeras deformidades, fontanelas abertas, fusão tardia dos ossos do crânio, presença de escoliose, diferença no comprimento de perna, características faciais e dentárias, perda e visão diminuída ou perdida. E também uma característica importante
que é a apneia obstrutiva do sono, que foi encontrado em 11 dos 27 pacientes. Os distúrbios neuromusculares também podem ser encontrados. E a primeira fratura, que é algo que acontece com muita frequência durante toda a vida desses pacientes, a primeira delas acontece em torno dos 10 anos de idade. Para entender um pouquinho melhor sobre as características clínicas, nós temos aqui uma foto que ela mostra a face típica nesses pacientes, uma micrognatia. Nós temos também um exame de imagem que vai mostrar mais uma vez esse osso esclerótico, a maxila esclerótica. Vai mostrar também uma falta de nascimento dos dentes, que é característica da doença. Nós temos uma incisão dentária anormal também, a baixa estatura. Nós temos nesse exame de imagem a fusão tardia das fontanelas. Nós temos na outra imagem as deformidades na falange distal. Nós temos também um ângulo da mandíbula obtuso. Nós temos aqui um estreitamento das vias aéreas, o que vai contribuir muito para a apneia obstrutiva do sono. E também a hidrocefalia, a malformação tiquiária, que também pode acontecer. Nós temos também alguns casos de hipoplasia da clavícula e um exemplo de fixação interna em uma fratura de um dos pacientes analisados. Alterações no tórax podem ocorrer também com o tórax protuso, a presença de escolioses. Como é uma doença rara, de difícil diagnóstico, é importante que a gente faça um diagnóstico diferencial com as principais doenças que podem ser confundidas com a picnotizostose. Elas são também doenças com esclerose do osso. Em primeiro lugar, tem a osteopedrose, que a principal diferença dela é que os pacientes vão apresentar anomalias no fígado, no baço, vão apresentar anemias importantes. A desostose cleidocraniana, geralmente os pacientes eles não têm a clavícula, então eles conseguem movimentar de uma maneira livre a articulação do ombro. A osteogênese imperfeita, que é a famosa doença dos ossos de vidro, que essa doença ela tem uma alta incidência de surdez, de problemas na pele, o que difere também com a picnotizostose. A síndrome de Robinow, ela é caracterizada também por anomalias na genitália, o que também é um critério para diferenciar da picnotizostose. E a doença de Camurati, além da atividade anormal osteoclástica que a picnotizostose também apresenta, ela também vai ter uma atividade anormal dos osteoblastos. O tratamento é importante a gente frisar que não tem ensaios clínicos, protocolos padronizados devido à raridade da doença. Então, o tratamento ele é direcionado para sinais e sintomas de cada paciente. Geralmente, o tratamento é feito com hormônios do crescimento, com aconselhamento genético, com apoio psicossocial e principalmente pela equipe multidisciplinar para dar esse atendimento integral ao paciente. E falando da fisioterapia, em primeiro lugar, é importante que a gente foque muito bem na avaliação, até porque nós não temos um fenótipo homogêneo desses pacientes, então vai variar muito de pessoa para pessoa, então é importante que a gente avalie muito bem para dar aquilo que o paciente precisa. Então, eu separei alguns pontos importantes. Na anamnese, perguntar os medicamentos, se o paciente faz uso do hormônio do crescimento, como que é o histórico de fraturas, o histórico de cirurgias,
Se for uma criança, qual é a expectativa da família em relação ao tratamento? No exame físico, se atentar se o paciente apresenta algum rebaixamento intelectual, algum comportamento diferenciado, se há atraso no desenvolvimento, se há alguma deformidade, encurtamentos, como é que está o tônus, a força, a amplitude do paciente, se há alguma alteração neurológica, como é que está o equilíbrio, a coordenação, a propriocepção, avaliar a dor, que a gente viu que também é altamente incidente nos pacientes, qual é a origem dessa dor, o local da dor, a avaliação do sistema estomatognático. Nós vimos que esses pacientes vão apresentar muitas alterações na face, na cavidade bucal, ver como é que está a função respiratória, como é que está o sono, se há secreções, como é que é o tórax, como é que está a biomecânica respiratória do paciente, e principalmente ver como é que é o dia a dia do paciente, quais são as suas necessidades, como é que está a funcionalidade. Então, em primeiro lugar, como objetivo e conduta, se for uma criança com um atraso no desenvolvimento, é importante que a gente coloque ela em diferentes posições, em diferentes posturas, fazer dissociações de cinturas, fazer descarga de peso para essa adaptação músculo-esquelética, normalizar o tônus, se for preciso, dependendo do paciente, através de técnicas do Bobat, técnicas elétricas, né, de eletroterapia, crioterapia. Também devemos nos preocupar com as deformidades. Eu quis destacar as deformidades na falange distal, embora não haja comprovação científica, é importante que a gente leve isso em consideração. Podemos utilizar órteses, fortalecimento muscular, a fim de prevenir ou retardar, manter a funcionalidade desse paciente, prevenir e retardar as deformidades. É importante a gente se atentar também à escoliose. Nós temos muitos métodos que podem ser utilizados, o CLAP, o Pilates, o RPG. Também nos atentar à diferença de membros. Podemos utilizar sim as palmilhas, porém eu acho válido se atentar se essa diferença de membros realmente é uma diferença do comprimento dos ossos ou se essa diferença vem oriunda da escoliose, que isso também pode acontecer. Sobre o treinamento das AVDs, é sempre muito importante a gente se atentar a isso, embora esses pacientes sejam geralmente eles são funcionais, a gente precisa ver qual que é a realidade dele, quais são as suas necessidades, se eles estão com algum tipo de limitação e colocar isso como um objetivo e uma conduta no nosso tratamento. Um papel importante que a fisioterapia tem é a prevenção de fraturas, com treinamentos proprioceptivos, de equilíbrio, de coordenação, o uso de circuitos, de treinamento de força muscular. Nesse ponto é importante também a gente fazer um trabalho multidisciplinar com um educador físico, com um nutricionista e outros profissionais também, para prevenir as quedas, prevenir essas fraturas. E também um fator de risco é que a picnotisiostose ela está associada à obesidade. E nós sabemos que a obesidade ela é sim um fator de risco para quedas, para fraturas. Nós vimos também que a dor ela é muito incidente e nós temos muitos recursos na fisioterapia que podem ser utilizados, recursos elétricos, térmicos, agulhamento seco, acupuntura, as terapias manuais, cabendo ao terapeuta escolher qualquer técnica mais adequada a esse paciente, em relação ao tipo da sua dor, do que foi avaliado. É importante também, eu queria destacar
que nós temos, esse paciente ele tem tendência às fraturas. Então, nós não sabemos, como não tem também ensaios clínicos sobre isso, nós não sabemos como ele vai reagir a determinados tipos de terapia manual. Então, é importante que a gente se atente em relação a isso. Reabilitação pós-fraturas, pós-cirurgias, que as fraturas são sim frequentes nesses pacientes. Então, fazer a reabilitação como nós costumamos fazer, com descarga de peso, com treino proprioceptivo, fortalecimento muscular, sempre olhar a cicatriz do paciente. Em relação às fraturas, é importante a gente estar atento a possíveis pseudoartroses que podem ser formadas. Esse estudo ele levantou a hipótese de que há um retardamento na consolidação das fraturas do paciente com picnotisostose, o que pode levar o paciente a ter uma tendência à formação dessas pseudoartroses. Embora ainda não haja um consenso na literatura, alguns artigos falam que a consolidação ela é normal. É importante a gente se atentar a essa possibilidade. A função respiratória, que nós temos também que acrescentar nos nossos objetivos, nas nossas condutas. O CPAP ele se mostra altamente eficaz para a apneia obstrutiva do sono em relação a esses pacientes. E exercícios respiratórios também são válidos, embora não haja, mais uma vez, a comprovação científica. Nós sabemos que os exercícios respiratórios, eles vão aumentar essa atividade do diafragma, vai aumentar a respiração diafragmática, fazer uma ventilação mais adequada. Em relação à apneia obstrutiva do sono, que é um ponto importante do tratamento, esse artigo ele, de 2019, ele vai falar que o CPAP ele é muito eficaz e bem aceito para esse tipo de paciente. Ele analisou 10 crianças com diagnóstico de picnotisostose e todas elas aceitaram muito bem o CPAP, e algumas delas, depois de alguns anos de uso, conseguiram ser desmamadas do CPAP. Então, é uma terapia muito relevante para esse tipo de paciente. Então, resumindo, a picnotisostose é uma doença rara, genética, com características clínicas diversas. As características mais frequentes é a baixa estatura, as deformidades nas falanges distais, a apneia obstrutiva do sono, as anomalias faciais, dentárias e a dor crônica. É importante destacar mais uma vez que não há protocolo de tratamento, não há ensaios clínicos que comprovem a eficácia desses tratamentos para a síndrome. Então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção. Sigam o Pet Physio Unifal no Instagram. Podem mandar perguntas para mim, alguma dúvida que vocês tenham. O meu e-mail de contato é esse que está na tela. Não esqueçam de responder os questionários que estão na descrição do vídeo. E amanhã nós temos mais um dia de ciclo de seminários sobre síndromes raras. Então, até amanhã. Essas são as referências bibliográficas e tchau, tchau.